Agora a gente volta a falar sobre o caso da gripe aviária no Brasil. Mas será que há risco de contágio entre seres humanos? Sobre isso, conversamos agora com Marli Sasaki, infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Doutora Marli, bem-vinda à Jovem Pan, prazer te receber. Boa tarde. Doutora Marli, a principal pergunta que as pessoas estão fazendo é justamente essa, né? Do risco de contaminação entre os seres humanos. Como é que alguém pode se contaminar com esta gripe? Se é consumindo o alimento, se é tendo contato com o animal, passa de pessoa para pessoa? Como é que funciona, doutora Marli Sasaki? Bom, não existe ainda casos de transmissão da gripe aviária entre seres humanos, mas existe o risco para a população geral, mas ele é considerado ainda baixo, tá? A transmissão ela é dada das aves, geralmente para os mamíferos, e assim o vírus sofre mutação e dessa forma ele pode eventualmente infectar o ser humano, eventualmente poderia levar a uma pandemia, mas por enquanto não há, esse risco é considerado baixo. Doutora... A transmissão a principal pergunta que eu acho que fica para as pessoas, população geral, é que não tem o risco de adquirir a influenza aviária, gripe aviária, pela ingesta de frango e ovos, desde que eles estejam bem cozidos, porque o vírus é inativado pelo calor. Com 70 graus, você consegue eliminar o vírus. Quer dizer, ovo cru não é um bom momento agora, é isso? Isso, com gema mole, isso aí deve ser evitado, é isso, doutora? Isso, exato. Perfeito. Uma outra questão, doutora Marli, é da gravidade desta gripe em relação à gripe comum do dia a dia que a gente conhece. Tem muita diferença? Ela é mais grave? Tem risco de letalidade? E em relação ao contágio, sim, ela também é mais contagiosa do que a outra? Quais são as principais diferenças da gripe que a gente já conhece aí do dia a dia? Então, a letalidade da gripe aviária é bastante elevada, acima de 50%. Por isso que esse é um momento de grande, que a população deve ser bem orientada, né, quanto aos cuidados. Esse cuidado sanitário que está vindo de restringir as áreas onde as aves foram infectadas, contaminadas, foram detectadas no Rio Grande do Sul, em granja comercial. Importante porque ela se dissemina muito rápido, né, infecta as aves de forma muito rápido e com isso a infecção se espalha. Então é importante essa ação que o governo, o Ministério da Agricultura, enfim, todo o governo está mobilizado e restringir a área, essa granja, a região do entorno, né? O zoológico, onde foi detectado algumas aves contaminadas, é importante bloquear para que não se espalhe para as outras aves e também não se espalhe para outros animais, principalmente mamíferos, porque assim o vírus pode sofrer mutação e dessa forma contaminar o homem. Ou também de forma direta das aves, principalmente para os trabalhadores que lidam diariamente com essas aves nas granjas ou que têm contato direto com as secreções, né, as fezes desses animais infectados. Então, esses trabalhadores, eles precisam usar o equipamento de proteção para evitar a infecção. A letalidade é muito alta, maior que 50%. Muito importante. Agora, qual é a sua orientação para as pessoas que são trabalhadoras da avicultura, que trabalham aí com aves, enfim, e que eventualmente têm algum sintoma de gripe? Quando é que elas devem ter isso como um alerta de que pode ser diferente da gripe que a gente já conhece? Explica para a gente quais são os sintomas de alerta. Então, os sintomas de influenza, gripe aviária são praticamente os mesmos da gripe comum, né? Pode dar febre, sintomas gripais, coriza, tosse, dor de garganta. Mas é importante que esses trabalhadores, principalmente quem lida com essas aves diretamente, deve procurar imediatamente o serviço de saúde, pois a notícia boa é que existe tratamento, né? Existe um antiviral específico, o oseltamivir, que é o mesmo dado para a influenza comum e que deve ser iniciada o mais breve possível,
né? Para que tenha um efeito adequado no tratamento, para evitar a evolução da gripe para um quadro mais grave de síndrome respiratória aguda grave. Muito importante. Doutora Marli, uma outra questão, mudando de assunto, aproveitando a sua participação aqui com a gente, a cidade de São Paulo vai ampliar a vacinação contra a gripe comum para toda a população, né? Qual a importância desse tipo de ação para a população em geral e não só para os grupos prioritários? Qual a importância dessa vacina e das pessoas procurarem aí se vacinarem em relação à influenza? Então, a vacina ela é fundamental para a proteção da população contra a gripe, porque justamente agora nós estamos num momento crítico, né? Com inúmeras capitais brasileiras com estado de alerta, né? Porque os serviços de emergência estão lotados com casos de síndromes gripais e muitos que evoluem para síndrome respiratória aguda grave. Inclusive, influenza tem sido detectado como um problema aí até maior do que a Covid, no caso de mortes, por exemplo, em idosos por síndrome respiratória aguda grave. Então, é muito importante que a população se previna, né, e tome a vacina, tá? É importante saber que a vacina não causa gripe, pois ela é feita de vírus inativado, vírus morto, tá? Importante isso, né? Tem um mito popular aí, né, doutora Marli, que toma vacina e pega gripe, e isso não é verdade, pelo contrário. Às vezes o paciente está incubado com vírus e toma a vacina e, coincidentemente, passa a apresentar sintomas gripais alguns dias após a vacina e ele acha que foi da vacina, mas não é possível, porque a vacina é feita de vírus inativado. Muito importante. Doutora Marli Sasaki, infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, quero agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan, sempre um prazer te receber. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau.